O que tá acontecendo? A moto parou de pegar. É um aviso. Como assim? Um aviso? Moça, fala comigo. Me responde. Como assim um aviso? Me responde, moça. Caraca, minha motinha parou de pegar. É o jeito de sair empurrando ela. Eu não acredito. Isso foi acontecer uma hora dessa. O último que eu avisei aconteceu isso. Ai, meu joelho! É um aviso. Aviso que nada! Não vá por ali. Ai, eu vou sim! Quem é você? O que é isso? Não! Ah! O que é aquilo? Ai! 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 Não! 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 Eu avisei.